Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade, né? Hoje é a lição 11. Já foi lido aqui o texto áureo, a verdade prática. E hoje nós vamos falar sobre Jacó, de enganador a homem de honra, né? Da transição aí que Jacó teve aí durante toda a sua vida. Eu creio que a história de Jacó ela é conhecida, né, de todos os irmãos. E assim como a história de Abraão, de os pais dele, né, Isaac, também os pais de Jacó, e Jacó também, eles reproduziram algo que foi muito ruim para a família deles, né, que era essa predileção por filhos, né, isso aí acabou trazendo aí, criando uma família, a gente pode dizer hoje na linguagem de hoje, até uma família disfuncional, uma família disfuncional. Abraão, ele teve predileção ali pelo seu filho Isaac, despediu Samuel. Isaac teve predileção. Samuel não, Ismael. Isaac amava mais Esaú, enquanto a sua esposa amava mais Jacó. E Jacó, quando teve os seus filhos, a Bíblia fala que ele amava também José mais do que os outros. E isso causou muitos problemas aqui. A gente vai falar aqui sobre Jacó hoje, né? E eu acho muito interessante essa frase que eles colocaram, né? Jacó, de enganador a homem de honra. Porque Jacó, ele enganou, né, ali juntamente com sua mãe e seu pai. E quando ele foi lá morar com seu tio Labão, ele foi enganado ali diversas vezes ali por Labão, né? A gente poderia dizer ali, provando do seu próprio remédio, né, do seu próprio veneno, né? E a verdade prática, ela diz que somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Isso, irmãos, é uma verdade, é uma expressão que eu ouvi esses dias, né? Uma frase extrema verdadeira. Quando frase extrema é uma frase que ela está afirmando algo. Então, essa aqui é uma frase extrema verdadeira. Somente Deus. Quando fala isso, é uma frase extrema. E essa aqui é uma frase extrema verdadeira. Pode transformar o caráter e a vida do ser humano. A gente sempre ouve, né, as pessoas dizerem assim, que a educação pode mudar o mundo, a educação pode mudar o mundo. Eu sempre discordei disso. Porque a educação, ela pode mudar o mundo de uma pessoa. Se uma pessoa ela passa muita dificuldade na vida, e essa pessoa ela tem a oportunidade de estudar, de fazer um bom curso, essa pessoa ela vai mudar o status quo dela. Ela pode conseguir um bom emprego, uma boa formação, e a vida daquela pessoa vai mudar. Se ela morava num lugar muito ruim, ela pode morar num lugar melhor. Se ela passava fome, pode ser que agora ela vai ajudar muitas pessoas. Mas o caráter de alguém, a educação não muda. Se a pessoa é uma pessoa mau caráter, e ela se torna uma pessoa rica, ela vai continuar sendo mau caráter. Porque isso não vai mudar, o dinheiro não vai mudar o caráter dela. Às vezes, vai até potencializar o mau caratismo dessa pessoa, né? Ela ter mais poder. Agora, o que a gente vê que pode mudar caráter de pessoas é apenas o Evangelho. O Evangelho é a única força que pode transformar caráter. É por isso que às vezes a gente vê, né, pessoas que estão aí no mundo do crime, às vezes a pessoa vai presa, e ela passa tanto tempo ali, e às vezes ela conhece Jesus ali dentro da cadeia, e quando ela sai, ela está totalmente transformada. É lógico que a gente vê que muitas pessoas são transformadas só enquanto estão lá dentro. Mas a pessoa que ela conhece o Evangelho de verdade, ela tem um encontro com Deus, ela vai sair diferente. A gente vai ver que Jacó, ele teve um encontro com o Senhor e ele saiu diferente disso. Quer falar alguma coisa, Davi? O ensino ele pode mudar a pessoa. Se essa pessoa for boa, mas mudar o status da pessoa. Eu creio que o ensino não muda o caráter de ninguém. A pessoa é uma pessoa ruim, ela se torna uma pessoa boa porque ela estudou. Isso é algo, opinião minha. E eu acho interessante, coloca aí para mim, ô Felipe, Gênesis 27, 18 e 19. Lê lá, Davi. Tá bom, solta aí. Agora coloca Gênesis 20, 32
27. Aqui mostra duas fases da vida de Jacó. Primeiro, ele está na casa do seu pai. O pai dele falou que queria dar a bênção para Esaú. Esaú saiu para caçar. A mãe dele foi lá no curral deles lá, pegou já um cordeiro, preparou do jeito que sabia que ele gostava. Ele pegou as roupas de Esaú, vestiu para ficar com o cheiro de Esaú, para ficar peludo. E quando ele chegou, se apresentou diante do pai, o pai perguntou: quem és tu? Qual o seu nome? O que ele respondeu? Sou Esaú. O segundo é ele com o anjo. Ele lutando com o anjo pergunta para ele assim: qual o seu nome? O que ele fala? Jacó. Sabe o que isso significa? Que simboliza uma transformação. Porque primeiro ele mentiu. Qual que é o seu nome? Esaú. Agora não. Agora ele reconheceu quem ele era. Não. Eu não sou Esaú, eu sou o Jacó, o enganador. E a partir daquele momento, o que ele fala no 28 para ele, Felipe? O que o anjo falou para ele no 28? Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Algumas pessoas consideram que esse aqui foi o momento da conversão de Jacó. Que ele só foi salvo depois desse momento aqui, quando ele reconheceu verdadeiramente quem ele era. Isso é o primeiro passo para uma pessoa ser salva. Ela tem que reconhecer primeiro quem ela é. Que ela é o pecador. Porque se nós não acharmos que nós somos pecadores, nós vamos ser salvos de quê? Quantas vezes você fala para alguém assim: não, você tem que se arrepender. A pessoa fala: se arrepender de quê? O que eu fiz? Eu não mato, não roubo. Por que eu vou me arrepender? Então, esse foi o primeiro passo que Jacó deu aí em direção à sua salvação. Ele reconheceu quem ele é. Isso é o que acontece conosco. Quando nós reconhecemos quem nós somos, nós nos arrependemos e nós podemos seguir ali com a consciência que somos salvos. Então, introdução. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O ambiente que ele estava ensinou ele a quê? A enganar para conseguir tudo que ele queria. Tudo que ele queria. E isso a gente tem que refletir como que a gente está deixando o ambiente da nossa casa. Será que nós estamos mostrando para as pessoas que estão na nossa casa a verdade, como elas têm que ser de verdade quando elas não estiverem na nossa casa? Porque já pensou se conscientemente a mãe de Jacó estivesse falando para ele: não, meu filho, todas as vezes que você quiser alguma coisa, você tem que fazer assim, assim. Vamos supor que ela tivesse, né? Não, a Bíblia não fala isso, mas que ela estivesse ensinando ele conscientemente a toda vez que ele quisesse alguma coisa, ele enganar, ele mentir. Será que isso ia servir para quando ele estivesse no mundo lá fora, morando sozinho com Labão? Porque se ele chegou para enganar, eles falam, tem uma frase que fala no mundo que remédio para doido é o mais doido, né? Então ele chegou lá enganador, ele viu que o Labão estava anos-luz na frente dele. Se ele chegou ali achando que ele era esperto, tinha um mais esperto que ele. Então, né? Dá a entender isso, né? Que ela aprendeu lá com o mestre, ensinou para ele, lá que ele chegou lá e falou assim: não, só dessa escola que você aprendeu, eu já dei aula. Foi eu que ensinei sua mãe. É como se fosse isso, né? Era o irmão dela. Então, a hora que ele chegou lá, se ele chegou lá achando que ele era esperto, tinha um mais esperto que ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos que nós damos para esses meninos aqui, ó. A gente está conversando lá em casa, eu e a Maraísa, Davi está lá no outro quarto, fazendo outra coisa, e a gente conversando lá na sala. Aí a gente fala uma palavra de lá, ele comenta: porque... Tá prestando atenção? Você acha que está conversando só você e ela, e ele está prestando atenção do outro lado, está escutando. Às vezes coisa que nem era assim, adequado para ele escutar, a gente está conversando alguma coisa que a gente não queria que divulgasse, ele está escutando. Né? Então o menino, eles têm essa questão, né? E não é só o que você fala, é o ambiente que você cria. Porque às vezes você não fala nada, mas você cria um ambiente que a pessoa vai se sentir à vontade para fazer aquilo ali que não é a coisa certa. Então nós temos que ter muita atenção para isso também. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. Vocês já viram aquela história que a pessoa, ela fala assim: não, só aprende a viver quando for para o mundo, quando estiver sozinho, né? Quando ela estiver sozinha num lugar, aí ela vai aprender. Dizem que nos Estados Unidos,
eles falam assim que quanto mais... Lá é tradicional a pessoa acabar o ensino médio e fazer uma faculdade. Não é igual aqui que a gente fica pensando, será que faz? Não. Lá é tradicional, as famílias esperam isso e a pessoa espera também. E eles falam que quanto mais longe a pessoa vai ficar dos seus pais, é o que vai determinar o sucesso dele. Tipo assim, a pessoa que fica numa faculdade na mesma cidade dos pais, que pode recorrer aos pais a qualquer dificuldade, é como se aquela pessoa não desenvolvesse tanto quanto aquela pessoa que vai para o outro lado do país, que ela está sozinha. E qualquer problema que ela tem lá, é ela sozinha. É ela sozinha. Então é mais ou menos isso aqui. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nessa lição, veremos que como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. Quando Deus mudou o nome de Jacó, o caráter já havia sido transformado. Então, o nome foi só um símbolo. Foi só uma simbologia do que já havia sido transformado nele. É a mesma coisa, irmãos, do batismo. Hoje nós batizamos. Mas o batismo, ele é só um símbolo daquilo que já aconteceu no seu coração. Por isso que primeiro nós cremos no Senhor, nos arrependemos, aceitamos a Jesus, nos convertemos, e só depois a gente é batizado. Porque o batismo, ele só simboliza aquilo que já ocorreu de verdade, né, que é a transformação. Dentro por dentro, a transformação do coração. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. O encontro com Deus nos faz novas criaturas. Tópico 1.1. A família de Jacó, um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo, era necessário dar aos pais da noiva um dote de casamento. Sabia disso, Davi? Então, naquela época, você ia casar com a mulher, você tinha que entregar ao pai dela um dote de casamento. E essa tradição, irmãos, ela durou até pouco tempo, até que no Brasil mesmo tinha essa questão de dar dote, né? Aí eu vou casar com alguém, não, você tem que dar um dote para o pai da noiva. É como se você estivesse simbolizando, você tá indo lá na casa do pai da noiva, e você está pegando algo que ele tem de valor, não é? A filha dele, né? Um valor que aquela filha tem, e você está deixando algo de valor também. Ó, tô deixando esse negócio de valor para mim poder, tô deixando essas joias aqui para mim poder levar só a joia, né? Só a joia preciosa. E ele está dizendo aqui que Jacó, ele não tinha dinheiro algum. Então ele chegou lá, ele viu uma mulher, ele se apaixonou por ela. Ele falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí o que ele faz? Jacó fez um acordo, sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. Será que algum de nós aqui teria coragem de fazer isso? Encontrou uma mulher da sua vida, o amor da sua vida. Falou, não, eu vou viver aqui 7 anos trabalhando aqui sem ganhar nada. Aí o irmão já levantou o dedo, ele queria. Irmãos, eu fico pensando assim. Ele trabalhou sem receber nada. Imagina hoje. Ele morava lá, na fazenda deles, lá no local. Então, por exemplo, ele não precisaria preocupar com comida. Concorda? Ele dormia lá, ele não precisava preocupar com aluguel. Não existia energia, água e internet, não tinha esse gasto. Então, os gastos básicos ele tinha. Né? Então, a sobrevivência dele estava garantida. Só que ele não conseguiu juntar nada para ele. A mais nova não ia receber, não ia passar, não. Era só mais velho, mano? Olha aí, tá vendo? Então, ele não tinha, os gastos dele básicos tinha, mas ele, por exemplo, hoje, você trabalharia hoje só por comida e moradia? Ninguém aceitaria isso. Porque hoje a gente quer mais coisa. Você quer comprar uma roupa, né? Você quer comprar algo, você quer ter algo a mais, você quer comprar uma moto, um carro. A gente quer ter algo mais. Quer, Davi?
TV só faz geladeira, né? Então, hoje a gente não trabalharia só pelo alimento, mas Jacó fez. Então, a prova, para mim, isso aqui já é uma prova de amor. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs a Lia, né, ou Leia, que está aqui, ao lado dele. Então, imagina a cena. 7 anos, irmão. 7 anos é 7 Natal, 7 virada de ano. 365 dias vezes 7 é muito tempo. E quando chegou o esperado dia, que eu disse, agora foi. Olha quem chega lá, quem que estava? A Lia. A Bíblia não fala com essas palavras, mas era como se a Lia fosse feia. Nem fala que ela tinha os olhos bastos, né? Era como se ela fosse feia. Aí, pensa pra você ver, ele viu uma moça bonita, apaixonou por ela e puseram outra lá. Eu acho que nessa hora aqui, ele deve ter lembrado lá do pai dele. Eu acho que nessa hora ele lembrou. Pois não, irmão? Aí ele faz uma ilustração que está na Bíblia, né? Ele tenta falar sobre a cena, como poderia ter acontecido, né? Aí tá lá Jacó e Lia, né, deitado. Aí ele acorda e ele acende a luz. Aí ele olha para ela e fala assim, ué, por que você me enganou dizendo que era Raquel? Aí ela vai lá e fala para ele, por que você enganou seu pai dizendo que era Esaú? Eu imagino que ele pensou isso na hora. Porque eu pensaria, assim, nossa, olha o karma que eles falam, né? O povo tem medo de falar do karma, né? Olha o karma. Olha o plantou e colheu. Olha a colheita do que eu plantei lá atrás. Irmão, isso aqui é sério, né? A gente brinca assim, mas é sério. A lei da semeadura, ela é verdadeira. E ela é muito verdade. O povo do mundo tem mania de falar assim, eu estou pagando os pecados. A Bíblia não fala que a gente paga pecado, porque todos os nossos pecados já foram pagos na cruz. Mas os pecados, eles têm consequência. A consequência do pecado tem. E nesse momento aqui, ele deve ter lembrado lá do pai dele, que ele enganou o pai dele. Ele roubou do irmão dele algo valiosíssimo, que era a bênção. E é tão interessante que vocês, irmãos, lembraram da história, que o irmão dele chega e fala assim, não, já dei a bênção pro seu irmão. Ele fala assim, uai, você não tem mais bênção aí, não? Acabou? Era só pôr a mão e me abençoar de novo. Não, meu filho, seu pai já levou, seu irmão já levou. Para ele? Isso. Nesse momento aqui, ele deve ter lembrado, assim, o que eu fiz, né? Como não havia luz, né, naquela época, a força dele, né, mas ele levou no escuro. Mas o dia que ele olhou, ele não sabe que tinha sido enganado. Então, foi algo assim, como ele enganou o pai no escuro, da luz dos olhos, né? Tem aquelas brincadeiras que tem muito no filme do Pica-Pau, no desenho do Pica-Pau, que a noiva tá só com o véu assim, né? O Pica-Pau acha que é bonita, a hora que tira assim. Lembrei disso aqui agora. Então, tópico 2. O enganador é enganado. O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que havia semeado. Mentira e engano. Se ele não tivesse mentido para o pai dele, nem aqui ele estava. Ele não precisava estar nem aqui, porque ele precisaria ter fugido. Né? Poderia ter feito diferente, como o pai dele fez, o avô dele fez. Vai lá na casa do meu parente lá e busca uma mulher lá. Né? E busca uma mulher para ele. E se já Deus já tivesse, né, planejado ele casar com a Rebeca, se ele não tivesse mentido, ele teria ficado lá na casa dele, alguém teria ido lá e teria buscado a Rebeca para ele. Teria dado certo dessa forma. A Raquel para ele. Irmãos, eu penso, olha uma coisa interessante também aqui. A Bíblia fala que os planos de Deus, eles não podem ser o quê? Frustrados. Não pode ser frustrado. Então, Deus já tinha decidido que Abraão teria um filho da promessa com Sara, não é? Abraão tentou ajudar com Agar e teve Ismael. Mudou os planos de Deus? Não. Só que ele teve muitas dificuldades por causa disso. Ele teve que dar uma volta maior, não foi? Deus já tinha falado que o povo de Israel ia para a terra prometida, não era? Mas, por causa da murmuração do povo, eles ficaram 40 anos no deserto, não foi? Mudou os planos de Deus? Eles não chegou na terra prometida? Mas eles teve que dar uma volta maior, não é? Olha o que a gente aprende com isso aqui. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas quando a gente desobedece,
Vai acontecer, só que você vai dar uma volta maior. Né? Uma viagem que seria de 2 anos durou 40. Então, olha a dificuldade. Né? Jacó, ele poderia ter trabalhado só 7 anos, mas trabalhou 20 anos. Foi 14, depois ele ficou mais 6 lá. E os livra. Então, nós podemos viver uma vida de gozo aqui na terra, mesmo em muita tribulação. Sim. Mas as nossas ações é que trazem as tribulações. A gente pode suportar melhor essas dificuldades, né? Gosto muito daquele versículo, né? Minha esposa também fala, sempre cita ele, né? Sem causa, maldição nenhuma virá. Né? Sem causa, maldição nenhuma virá. Então, muitas vezes, as nossas escolhas é que faz a gente dar essas voltas maior. Né? Que faz a gente passar por sofrimento que, às vezes, não precisava da gente passar. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, aqui é a lei da semeadura. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Talvez não, tenho certeza. Né? Lia era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel é grande, e seu trabalho era lucrativo para Labão. Então está falando aqui que o pai dela não teve escrúpulos de enganar Jacó. Para ele estava resolvendo o problema dele. Tipo assim, eu tenho uma filha mais nova ou mais velha. Se eu casar mais nova, vai ficar mais difícil eu casar mais velha. É minha função casar as duas. Então eu vou casar essa aqui, depois eu vou casar a outra. Para ele, estava normal, resolveu o problema dele. Ter mais mão de obra. Quem não garante que ele já planejou isso? Porque a hora que Jacó foi reclamar, ele já deu a solução na hora. Ele não falou assim, não, vou pensar aqui. Não, a hora que Jacó reclamou, ele falou assim, não, trabalha mais 7 anos e te dou a outra. Só cumpre o casamento, porque o casamento lá durava muitos dias. Cumpre só o período de núpcias de 7 anos dessa aqui, você casa com a outra e trabalha mais 7 anos. Olha que cara esperto. Foi, isso mesmo, 7 dias. Foi uma semana. A hora que passou os 7 dias da núpcia, já fizeram outro casamento. Ele casou com a Raquel e já trabalhou mais 7. Aí, ele pagou adiantado. A outra ele pagou o primeiro. Né? Pagou primeiro para depois casar. Casou primeiro. E ele fala aqui, ó, o amor e seu trabalho era lucrativo. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos. 7 anos. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Olha a lição que a revista trouxe aqui. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Com muita dificuldade, né? Olha pra você ver, 14 anos ele ficou devendo. Tá certo que com 7 ele já casou com ela, mas foi 14 anos que ele teve que pagar. Irmãos, 14 anos, imagina, ó, hoje eu tô com 43, mas 14 anos é 57. Você tem quantos anos, Lucas? Você tem 14? 28 anos. Você pagar a sua dívida. Você consegue imaginar? Você com 28. Pois é, Davi, mas infelizmente não pode voltar no tempo. Nem naquela época, nem agora pode voltar no tempo. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Porque tem coisa que não volta. Não tem como voltar no tempo. Tem coisa que depois que você faz, você fala assim, desculpa, não adianta mais. Porque não vai voltar. Né? Muitos filhos. Este triste episódio... e também fala aqui que para Labão, o trabalho dele era lucrativo. Eu imagino que, além dele não precisar de pagar, né? Imagina alguém trabalhando para você tem um custo, né? Você tem que pagar aquela pessoa, né? Aquela pessoa está produzindo. Imagina, meu marido tinha mercearia dela lá, vamos tinha funcionário. Então o funcionário estava trabalhando, ela vendia, ela tinha o dinheiro que ela recebia, mas uma parte daquele dinheiro tinha que pagar o funcionário. Se você não tem mais funcionário, o dinheiro está vindo tudo para você. Ou se você não precisa pagar o funcionário, o dinheiro está vindo tudo para você. Além disso, dele não precisar de pagar, eu creio que desde essa época aqui, Jacó já estava sendo abençoando, já estava abençoando Labão. Deus já estava usando Jacó ali para abençoar a vida de Labão. Igual José.
muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando os propósitos de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, desde o princípio, Deus já tinha instituído desde o início, Deus já tinha instituído esse princípio de monogamia. Mas ele tolerava a poligamia. E a gente vê, eu costumo dizer que Deus, ele tolerava, né? E quando ele fala para Davi, das coisas que ele fez para Davi, ele fala assim, eu te dei tantas mulheres, te dei isso, e se você tivesse pedido, eu tinha te dado até mais. Eu tinha te dado até mais. Mas a pessoa aceitava, mas tinha as consequências. Novamente, era a lei da semeadura. Você está descumprindo um princípio de Deus, Deus tolerava aquilo, mas a consequência vinha. Porque todas as histórias aqui poligâmicas, aqui de casais poligâmicos, a gente viu que teve consequência. Agar teve consequência para Abraão. Jacó teve muita consequência. Davi teve consequência com as mulheres que ele tinha. Salomão. Então, Deus tolerava? Tolerava. Mas a consequência vinha. Eucana. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe deu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são herança do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Jacó teve filhos com Lia e com a serva dela, e com a sua serva. Com Lia, Jacó teve os seguintes filhos: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, totalizando 6 filhos, e mais uma filha, Diná. Com a serva de Lia, Zilpa, teve Gade e Azer. Com Raquel, sua esposa, ele teve José e Benjamim. E com a Bila, a esposa de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e teve seus filhos, e seus filhos se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus honrou, apesar dos erros. Então, volta naquilo que a gente falou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Só que, por causa da desobediência, dos erros nossos, a gente às vezes tem que dar uma volta maior, tem que pagar um preço maior. Tem que sofrer mais do que deveria. A predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos teve como consequência a disfunção familiar. Tópico 2. Jacó deseja retornar à sua terra. 2.1. Jacó almeja retornar para casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio liberasse, juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão. E tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Olha para os irmãos ver. Ele já estava trabalhando ali. Ele, mais 2 esposas, 2 concubinas, 5 pessoas. Mais 12 filhos. Então, 5 com 12, 17. 17 pessoas que Labão estava alimentando ali. E mesmo assim, ele achou que era prejuízo se ele fosse embora. Eu já ia pensar assim, não, 17 boca a menos? Nossa, aqui vai sobrar coisa demais. Ele não. Mesmo com 17 boca a menos, ele ainda achou que era prejuízo. Olha o tanto que Jacó estava abençoando Labão. Que ele falou assim, não, é lucrativo ele ficar. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão. E tudo indica que a saída de Jacó não seria tão fácil. Labão pede que Jacó continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois está vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Pescar, tinha peixe. Vai caçar, tinha bicho. Tinha bicho caçar. Não, e também eu imagino que os animais aqui iam reproduzindo assim, ó. Ia reproduzindo, porque está falando que ele está vendo os bens dele aumentar. Então ele está pensando o quê? Eu estou enriquecendo. Coisa que às vezes antes de Jacó chegar lá não estava acontecendo. Aí Jacó trabalhou 14 anos sem receber nada. O que ele falou agora? Não, peraí. Agora ele quer ir embora? Não, agora eu vou oferecer um salário para ele. Não, vem cá, eu vou te fazer uma proposta.
Dá o preço aí, no seu salário que eu te pago. O acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó para ir embora. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor a Jacó. Olha se o Potifar tivesse tido uma visão dessa aqui. Ó. José não tinha ido para cadeia. Porque a Bíblia fala que Deus estava abençoando a casa de Potifar por causa de José, né? Se ele estivesse percebendo que o problema era a mulher dele e não José, capaz que ele tinha sido mais abençoado. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me os teus salários que eu te darei. Já pensou, irmão? Você vai trabalhar num lugar e o patrão fala assim: quanto você quer receber? Você que vai definir. Fala aí o seu salário. Você falar, eu te pago. Isso é bom, né, irmão Jair? Um patrão desse. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Ele, então, propôs que todos os animais salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros e o que era malhado e salpicado entre as cabras seriam dele. Então Labão aceita a proposta dizendo: tomara que seja conforme a sua palavra. Então a gente lembra essa história aqui também. Ele fala assim, ó: todos os animais malhados vão ser meu. Beleza. A partir daquele momento, todos que nascem começam a nascer malhados. Aí o Labão faz o quê? Vai lá e muda. Não, o seu vai ser o outro. O seu vai ser o outro. Aí todos os outros começam a nascer, igual ele falou. Aí ele vai e muda de novo. Tanto que Jacó depois fala assim: já mudou meu salário 10 vezes. Só que, irmãos, o que a gente entende, né? A gente conhece a palavra de Deus. E quando Deus está num negócio, a pessoa pode fazer o que for, ela pode mudar o que for. Não adianta. Se Deus decidiu prosperar o irmão Cauã aqui, o que qualquer outra pessoa fizer, não vai impedir. A única pessoa que pode impedir, às vezes, é o irmão Cauã, com as escolhas dele. Mas outras pessoas tentar enganar, não vai adiantar. Quem será contra nós? A da escada? Mas já para não ter dúvida de que ele agora estava E ele tinha varinha, né? Tinha um negócio das varinhas, né? Tinha isso mesmo. Então, a gente aprende aqui que se Deus está num negócio, irmãos, não adianta. Se Deus determinou algo, a gente só precisa fazer uma coisa: descansar. Irmã, eu não me lembro totalmente. Põe o texto aí. Não sei se poder parir ou poder beber água. Aí o bezerro nascia daquela. a vara de uma casca. Você descasca com uma metade, ela vai ficar branca. E a casca é preta. Então, o animal estava para cria, olhava para aquela vara, o rego, o cabrito tinha nascido a cor que ele olhava para essa vara. Aí ele ficou diante de um pecado mais forte. Mas é científico, eu acho. Irmão, eu acho que Deus já tinha determinado que ia ajudar ele. Ele não precisava nem ter feito isso, porque a Bíblia não fala que Deus mandou ele fazer isso, né? Fala que ele faz. Às vezes... Será que foi uma jacuzzi? Às vezes até uma superstição que ele tinha ali de fazer. Porque Deus não mandou ele fazer isso aqui. Né? Oi? Irmã, pra mim, isso aqui era até uma superstição que ele tinha, de um negócio ali, porque Deus já falou que Deus já tinha abençoado, ele mostrou até em sonho que ia abençoar ele. Né? Então, assim, o pastor falou, é uma das mais artimanhas de Jacó ali. A velha natureza, às vezes aparecendo ali, né? Mas eu acredito que depois, quando o anjo mudou o nome dele, ele já tinha transformado, né? Porque todo foi um processo. Esses 14 anos foi um processo que ele foi passando ali. Não foi algo de um dia para o outro, mas também ele foi vendo ali que ele tinha que depender, era de Deus. Não ia adiantar ele depender das artimanhas dele, não ia adiantar ele depender do tio dele, não ia adiantar ele depender da mãe dele. Né? Porque eu acho que quando ele volta, a mãe dele já está até morta, não é, pastor? A mãe dele está até morta quando ele volta.
as crianças já brincavam com essa vara, descascavam. Aí falava, montava, dizia que era um cavalo. Meu cavalo é pano, é o malhado. Então já fazia isso, e a gente olhando para a Bíblia, quer dizer, essa coisa trouxe para o nosso dele. Mesmo sem conhecer a Bíblia, a gente fazia isso. Pastor, tem umas histórias que falam que os incas e os maias, né, que aquele pessoal que morava na América Central, aquela cultura ali, eles contavam uma história que muitos anos atrás, um dos deuses que eles acreditavam havia destruído o mundo por água. Então, assim, eles não conheciam a Bíblia, eles não conheciam Jesus, mas eles contavam essa história, que há muitos anos atrás teve um dos deuses, né, que destruiu o mundo usando água. Então é algo assim que foi passando, né, para um, para outro, que mesmo ele não sabia de onde que veio a história, mas eles contavam essa história. Eu já li o Adalto Lourenço falando sobre isso. Uma coisa que aconteceu sobre a questão de colocar coisa para a mulher grávida lá na colocava chave, não sei, Lábio liporino. O lábio liporino. Não, chave no bolso. Não sei. Sabe quando a pessoa tem mania de guardar as coisas no sutiã assim? Ele falou que quando a mulher guardava, nascia com o lábio liporino. Deve ser tipo o treino dos pauzinhos, amor, da água. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era nosso, o que era do nosso pai. E do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. Então, se no começo ele estava achando bom de estar sendo abençoado, agora ele já começou a ficar ali insatisfeito. Isso aqui, irmãos, mostra como que começa a maldade no coração da pessoa. Às vezes você tem uma pessoa ali, um parceiro seu ali, e é todo mundo igual. E você gosta daquela pessoa, que é sua amiga, aquela pessoa começa a prosperar mais que você, já começa a crescer uma inveja no seu coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas falam que a gente tem mais... A Bíblia diz que a gente tem que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Dizem que a psicologia fala que a gente tem mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando você está vendo que a pessoa está na pior ali, você vai lá, você chora com ela, para você está tudo bem. Mas quando a pessoa está bem, já começa a surgir uma sementinha em você. Enquanto alguma pessoa sofrendo, você encontra com ele e vai com a tristeza no seu coração também. Isso. Mas quando é alegria, não bate essa alegria. Por que será? Você vê aquela pessoa que você conheceu há muito tempo atrás bem. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Você estudou. Eu acabei o ensino médio há 20 anos atrás. 2000, 23 anos atrás. 26 anos atrás. 26. Aí, você encontra uma pessoa que estudou com você lá no ensino médio. Era todo mundo igual. Aí você encontra a pessoa está aí, ó, milionária, tá bem. Nossa, Alessandra, e aí, o que você fez da sua vida? A pessoa já começa a sentir, né? Aquela sementinha. Aí é onde que as pessoas inventam. Já viu esses medos da pessoa inventar? Não, eu também tenho muitas empresas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque a pessoa não quer mostrar para aquela outra pessoa que ela está mal, que ela está pior do que ela. Não é nem que você está mal, é que você não está pior, você não está igual a pessoa. Então, a psicologia fala que a gente tem mais dificuldade de se alegrar com o que se alegra do que chorar com o que se chora. É a maldade do ser humano isso. Isso é inveja que fica guardada lá no fundinho do coração, inclusive da gente que é crente. Então é algo que a gente tem que lutar contra isso também. Né? A gente tem que repreender. Então, a hora que Jacó começou a crescer, o que o Labão podia ter feito? Falar, nossa, o cara chegou aqui, não tinha nada, e olha para você ver, Deus está prosperando ele. Glória a Deus, que bênção. Mas não foi isso, né, que ele fez. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna-te à tua terra, dos seus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Se primeiro Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, agora ele está falando para Jacó: volta para o meio da tua parentela.
Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear ovelhas, Jacó fugiu de Labão. Quando fala fugiu, dá a impressão que ele era até um prisioneiro lá. Mas não era, ele estava ali, trabalhou pela uma mulher, recebeu, trabalhou pela outra, recebeu a mulher. E agora ele estava trabalhando pelo salário dele, não estava pegando nada de ninguém. Depois de 3 dias de fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era promover uma grande represária a Jacó, mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal. Em seu encontro, encontro com Jacó depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse ao Labão: com quem achares os teus deuses, este não viva. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha furtado. Labão era idólatra e, o que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa. E sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Irmãos, olha tanto que isso aqui também é uma coisa interessante, né? Vamos embora. Vamos juntar tudo que a gente tem e vamos embora. Quem que tinha prosperado Jacó? Deus. Será que ele não falou para ninguém que era Deus que tinha prosperado ele? Será que as pessoas não estavam vendo? A mulher dele não viu que ele chegou lá sem nada e Deus prosperou ele? Mas na hora de ir embora, ele foi lá e encatou um ídolo. Mesmo depois de 20 anos, ele vendo Deus prosperando na vida deles, ela foi lá e ainda catou um ídolo e levou. Isso aqui também, sabe o que ensina pra gente? Que a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Porque você está vendo Deus fazer alguma coisa aqui, e às vezes a pessoa ainda duvida. Às vezes não acredita, às vezes ainda coloca confiança em outra coisa. A geração que saiu do Egito, viu aquele tanto de maravilhas, né? Mas morreu aonde? No deserto. A geração que nasceu no deserto, viu aquele tanto de maravilhas, entrou na Terra Prometida. Mas a geração que nasceu na Terra Prometida, a Bíblia fala que eles nem conheciam Deus mais. Eles nem conheciam Deus. Então, olha o que a Raquel foi fazer, pegar ídolo. Foi pegar ídolo. Aí, olha o que Jacó fala. Com quem achar os teus deuses, e esse não viva. Falou que não ia viver. A Raquel, quando ela está vendo todo mundo ter filho e só ela não, o que ela falou para Jacó? Vocês lembram? Me dá-me filhos, senão morro. E quem foi a primeira a morrer? Ela. Jacó já falou. Com quem você achar esse ídolo aí, que não viva. O Jefté, né? Com quem você achar que não viva. A outra fala, não, se me dá filhos, senão eu morro. Ela falou filhos, ela teve um, viveu. No segundo ela morreu. Então, na fuga com Jacó, ela furtou os deuses. Este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão, Esaú. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus, dizendo: Deus de meu pai, Isaque, ó Senhor, que me disse, torna a tua terra e a tua parentela. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú. Em seguida, enviou um grande presente para Esaú. Jacó no val de Jaboque, a angústia e o medo de Jacó. Então, o que ele faz aqui? Ele divide a família dele. Ele divide em 2 grupos. Divide metade das mulheres, metade dos filhos, divide tudo. Por que ele era na cabeça dele? Se meu irmão chegar e pegar um grupo vai sobreviver. Um grupo vai sobreviver. Isso aqui parece até assim, né? Não, mas o cara tá com medo, ele vai dividir, né? Vai separar. Era bom juntar todo mundo e ter mais chance de lutar. Mas o irmão dele a Bíblia fala que o irmão dele foi atrás dele foi encontro dele com 400 homens. Jacó não tinha 400 pessoas. Tinha muita mulher e menino. Então não era pessoa também que estava pronta ali para lutar. Então ele dividiu. Né? Até o comentarista, que eu vi um comentarista da lição, ele fala assim que aqui mostra, né, que o cuidado que o homem tem que ter de defender ali, né, a sua família, que é função do homem fazer essa defesa da família. E é o que Jacó ele fez aqui, da forma que dava, né, da forma que ele dava. Todo mundo, né? O italiano tem essa sabedoria. Ele vai viajar, ele não vai ficar só no avião só. Ó, interessante. Sabia não.
Ó, interessante. Mesmo porque se morrer a família, toda a descendência vai morrer ali. Né? Isso também. Sim. Sabedoria que ele teve ali de Deus, né? Ele insistiu que a avó voltasse para essa terra. E ele com medo. Aí ele nessa estratégia. Porque se Deus mandou ele, Deus não ia mandar ele para morrer no caminho. A angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para sua casa, com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar por intermédio de seus servos um presente ao seu irmão. Ele teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Então, quando ele se viu ali, sem saber o que fazer, o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Então, é o que nós temos que fazer também. A Bíblia está dizendo aqui que é o que nós temos que fazer quando nós enfrentarmos esses momentos também. Colocar a nossa confiança em Deus. E Jacó aqui, ele já tinha percebido que Deus, apesar que ele não falou aqui, que Deus era o Deus dele também. O que ele falou quando ele estava indo? Se Deus dos meus pais, se você me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais, se me der de comer, de vestir aqui, se cuidar de mim, vai ser o meu Deus. Deus fez muito mais do que ele pediu. Além de cuidar dele, voltou com um mundo velho de filho, uma família enorme e muitos bens, voltou rico. Então Deus já tinha feito muito mais do que ele pediu, né? Em meio às aflições, Jacó elabora um plano, dividir suas esposas e filhos, e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos, protegê-los com suas orações e jejuns, para que Deus os livre de todo mal. Como anda a proteção de sua família? Então lá, eu não vou lembrar agora o texto que fala assim, que aquele, Coríntios que fala, aquele que não cuida dos seus é pior. Não, não é não. É pior que o ímpio. Tiago, né? Aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Então nós temos que cuidar aí da nossa família. E esse cuidar aqui, irmãos, no caso de Jacó aqui, era cuidar com a própria vida. Era cuidar da vida. Mas a nossa realidade hoje é diferente. Então o cuidar nosso é educar, você ensinar coisas boas, né? Você proteger, você prover ali os seus filhos. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda, mas há situações que exigem perseverança. Orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas devemos agir, como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir, se não me abençoares. Vemos aqui perseverança e constância. Irmãos, a Bíblia não traz detalhes de como que foi essa luta. Não fala. Se foi uma luta igual a gente conhece, se foi uma luta de espada, se foi igual o rapaz lá fala, né, que é uma luta de... Ele não sabe que luta que foi essa. Se foi uma luta de oração, se foi uma luta ali de um falava, o outro falava, um apresentava argumento. A gente não sabe como que foi essa luta. Mas aqui fala que o anjo tocou na coxa dele. E que a partir daquele momento deslocou a coxa dele. Que eles estão de lá mancando. Então se ele chegasse para a família dele lá assim, ó, ele entrou normal. Se ele voltasse mancando, acabei de lutar com o anjo ali, eles iam pensar assim, grudou a mão com o anjo. Também é estranho a gente pensar isso, porque a Bíblia fala que um anjo só derrotou 180 mil ali do exército assírio, né? E aí como é que é ali? Porque a Bíblia fala que um anjo derrotou 180 mil do exército assírio. Será que Jacó ia conseguir sozinho segurar um anjo? Então assim, é algo para a gente pensar, mas que a gente nunca vai saber, né? Só quando a gente estiver lá na glória para a gente perguntar para ele. Oi? Não, certeza que o anjo deixou, né? Porque como que seria essa luta, né?
Mas a gente sabe que aqui, o que é a lição? Por que eu estou falando que a gente não sabe? Porque não é interessante, não é importante para a gente saber como que foi a luta. Se foi um duelo, se foi uma luta, não sabe. O que é importante você tirar daqui, dessa lição? A constância, né? A perseverança que ele teve. Isso que é o importa, é a perseverança. Ele perseverou. Fala que ele lutou a noite toda. Como a gente não sabe, mas ele perseverou. 32, 26. Aquela noite agora levantou-se, tomou duas mulheres, dos servos e depois de haver feito a tentação inteira, fez para também os filhos. Então foi sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tomou nas costas da porta. O que eu imagino com esse dominá-lo? É o homem, olha que o anjo percebeu que não ia conseguir fazer ele desistir, tocou na coxa dele. Porque viu que ele perseverou. Não, eu não saio daqui sem me abençoar, não. Eu quero ser abençoado. Eu preciso ser transformado. Eu vou ser Jacó pro resto da vida? Não, eu não quero ser. Não aceito. Senhor, me transforma, me muda. Eu imagino isso. A hora que o anjo viu que ele não ia desistir, tocou na coxa dele lá, na articulação da coxa dele, e ele saiu de lá mancando e transformou. Aí o anjo fez a pergunta que nós fizemos no início. Qual que é o seu nome? Você quer ser transformado? Então, qual que é o seu nome? Não, eu sou enganador, sou pecador mesmo. Eu reconheço, eu preciso. Eu preciso ser transformado. Aí é onde que ele falou. Então, a partir de agora, já que você reconheceu o seu pecado e você perseverou aqui, a partir de agora você não será mais Jacó. Será Israel. Depois, ainda tem mais a prova de fogo, né, irmão? Jacó é transformado. Então, irmãos, assim, como a Bíblia não falou como é essa luta, a gente tem que entender que não é importante a gente saber isso. Porque se fosse algo importante, Deus tinha colocado aqui. Se Deus não colocou, porque o importante é o que a gente tem que tirar dessa lição, a perseverança. A perseverança dele em ser o quê? Transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Quantos exemplos nós temos aqui da Bíblia disso? Muitos. Muitos. Antes, transformou. Paulo, quando Paulo teve um encontro com o Senhor, mudou ali, ó, instantaneamente. Viveu 30 e tantos anos da vida dele perseguidor. E num encontro, poucos segundos ali, transformou. Transformou. Naamã teve um encontro, nem foi com Deus. Pode ser um encontro com Deus, né? E quando o profeta mandou ele mergulhar ali, para mim ele teve um encontro com Deus, transformou. Então, oi? Hoje, o homem que vem do campo, vem lá para trás, igual eu vim, você pegava a terra bruta, mata para desmatar, tirar a madeira para fazer aquele pedaço, não deve ter madeira aqui, nós mandamos para cá. Madeira boa, só tinha coisa de pedra. Então, aí o que você chega? Você pega o arado para preparar a terra. Tá? Então, hoje aqui é uma beleza, mas aí é um feijão que está sem sal. Não enfrentou dificuldade nenhuma, né, irmão? Irmãos, não tem como você ter um encontro com o Senhor e não ser transformado. Isso a palavra de Deus, ela nos dá exemplos disso a todo momento. De pessoas que tiveram um encontro com Jesus ali, que deparou com Jesus, Jesus lançou uma palavra, aquela pessoa ouviu e mudou. Pessoas que não... Quer ver, senhor? E responder-te-ei. Isso. Irmãos, quer um exemplo? Aquele aleijado que estava lá no tanque de Betesda. Ele nem conhecia Jesus. Porque depois alguém pergunta para ele fala assim, não, um homem curou, mas eu não sei quem é não. Só mandou eu pegar meu leito e andar. Ele não conhecia Jesus. Então ele não tinha fé em Jesus. Não era uma pessoa com fé. Porque não sabia quem era.
Mas ele teve um encontro com Deus ali, com Jesus, e mudou a vida dele para sempre. Chegou assim, por que você fica aqui? Aí, quando a água movimenta que não tem ninguém que me coloca lá dentro? Não, só pega seu leito e anda. Ele nem sabia quem era Jesus. Porque quando pergunta para ele, quem? Ué, ele falou, não, você não pode carregar esse leito no sábado, não. Não, o homem que me mandou carregar, ele mandou eu carregar, que me curou, mandou eu carregar. Ele nem sabia quem era. Não era uma pessoa que tinha uma fé ali no Senhor, não. É um encontro. Então, quando a gente tem um encontro verdadeiramente com o Senhor, algo na gente vai mudar. E eu arrisco dizer mais ainda, que algo na gente vai morrer. Não estrelava. Algo em nós vai morrer quando nós encontramos com Jesus. Quando Jacó encontrou com Deus aqui, a velha natureza dele morreu. Morreu. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, né? Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro nas mãos do oleiro. O oleiro não pegou o vaso quebrado e jogou fora. Não, joga isso aqui fora. Não, ele moldou de novo. Quebrou e vamos fazer tudo de novo. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e principalmente, olha aqui, temperamento. Temperamento. Caráter e temperamento. Já ouviu dizer, irmãos, que a gente nasce com temperamento? Já ouviu falar isso? Fala que caráter você vai construindo, né, durante sua vida. Sua mãe te ensina, seu pai, ó, meu filho, isso aqui não pode. Você vai entendendo aquilo ali. Mas o temperamento, eles falam que a gente nasce com ele. Por isso você vê uma menina pequena assim, já brava, já às vezes nervosa com alguma coisa. Mas o temperamento, ele tem que ser moldado. Ele tem que ser educado durante a vida. Porque senão, mas eu nasci assim. Ué, você nasceu assim, você vai morrer assim? Não, ué. A gente tem que ser transformado nisso também. Às vezes o seu temperamento é aquele que te fala assim. Aí você respira, não vou fazer não. O seu temperamento mandou você fazer, mas você foi moldado e você respirou. Parou ali, contou até 3. Não é isso que eu aprendi. Não é isso que o Senhor faz. Deixem de ser transformados. Deixem que Deus o transforme. A palavra correta é essa. Deixem que Deus o transforme. Tem que nós deixar que Deus o transforme. Porque senão a gente vai ficar só naquele versículo lá, quando Paulo fala assim, o bem que eu quero eu não faço. Aí você vai ficar só nesse, você nunca vai evoluir. Vou ficar só, mas por que você é assim? Porque o bem que eu quero eu não faço. Não, gente. Paulo te contou um momento ali, né? Mas ele está sendo transformado todos os dias, né? Não podemos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que ela tem um caráter transformado. Tem um caráter transformado. Eu vi uma vez um pastor falando da igreja, ele falou assim, gente, tem gente que está há 30 anos na igreja e a pessoa está do mesmo jeito que o dia que ela entrou. A pessoa não transformou nada. A pessoa está lá fora, não mudou, não viu nem um pouquinho assim, ó, de transformação na pessoa, não viu nem uma mudancinha. Se alguém fechar aí no trânsito, ele xinga do mesmo jeito que ele xingava antigamente. Quando ele mudou, a pessoa não teve nenhuma transformaçãozinha. Então a gente tem que deixar ser transformado. Logo podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Não se deixaram transformar por sua presença. Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Então, concluindo aqui, irmãos, Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú promete matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa do seu tio trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então, o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi fácil. Nem foi fácil o reencontro com seu irmão. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve o nome mudado, Jacó. Em Peniel declarou, vi Deus face a face. Seu encontro com Deus salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Quando ele foi, ele passou em Betel. Ele ergueu a coluna. Casa de Deus, Betel. Casa de Deus. É Betel mesmo, casa de Deus? Agora fiquei na dúvida. Quando ele voltou, já foi em Peniel. Vi Deus face a face.
Então, ele teve um encontro com Deus na hora de ir, fez um voto ali, Senhor, se me trouxer em paz, cuidar de mim, o Senhor vai ser o meu Deus. Na hora que ele voltou, ele não fez nem voto, ele já lutou direto com Deus, já teve um encontro ali com Deus. E foi transformado. Aqui fala que a vida dele não foi fácil, realmente não foi, irmãos. Nem viveu uma família disfuncional ali, que o pai verdadeiramente mostrava que gostava mais do outro. A gente pode dizer até que ele foi um pouco rejeitado. Teve que fugir por mão dele matar ele. Chegou lá no outro local, foi enganado. Trabalhou sem ganhar nada. Quando voltou, teve que lutar com o anjo. Foi transformado. A vida ficou mais fácil? Não. Ele foi transformado. Voltou para casa, os filhos dele lá pegaram José, mataram o filho que ele mais amava. Falaram para ele que mataram, né? O filho que ele mais amava. Quantos anos que ele viveu achando que o filho dele tinha morrido? Quantos anos que ele viveu ali achando que o filho dele tinha morrido? Teve que descer lá porque passou fome. Chorou. Mas quando ele viu José ali, né, ele fala, eu acho interessante quando ele fala assim, agora os meus olhos já posso morrer em paz. Então a vida dele não foi fácil, irmão. Está falando que ele sofreu muito durante a vida dele. E acho interessante que ele fala aqui que mesmo com tanto sofrimento, a parte mais difícil foi quando ele enganou o pai dele. Porque ele deu origem a uma jornada ali muito grande. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Então, irmãos, o encontro com Deus nos transforma. Não quer dizer que a nossa vida vai ficar mais fácil, mas você vai ter um caráter transformado. E nada paga a gente viver na presença de Deus. Nada paga a gente viver na presença do Senhor. Eu ainda não posso dizer, né, que eu vivi mais tempo na presença de Deus do que fora da presença de Deus, mas eu creio que um dia eu vou poder dizer isso. Assim, não, eu tenho tantos anos, mas eu vivi mais tempo na presença de Deus do que fora. E hoje, mesmo eu tendo vivido menos tempo na presença de Deus do que fora, eu já posso dizer, né, que nada paga isso aqui. Está na presença do Senhor. Porque eu sei como era a minha vida antes. E eu sei como é agora. A hora que eu olho para minha esposa, para os meninos, para Paraíso, olha para você ver, há 13 anos atrás, 14 anos atrás não tinha nada disso. 13 anos atrás não tinha nada disso. Aqui, essa bencinha. Solidão e falsa alegria, né? Falsa alegria. Porque a verdadeira alegria é isso aqui, Senhor. É o que Deus dá para a gente, é isso, né? E ainda tem algo melhor ainda, que é o céu que está nos aguardando. Então a gente consegue imaginar uma coisa dessa? Como que é bom a gente estar na presença de Deus? Tem luta, tem dificuldade, mas você não está sozinho. O Senhor, Ele está conosco. E é isso que Ele prometeu. A única promessa que Ele fez para nós, assim, que é sem sombra de dúvida, é o quê? Vai ter dificuldade, mas eu vou estar com vocês e tem um céu te esperando. Tem um céu te esperando. E lá não vai ter nada, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dúvida, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não tem nada. Fico imaginando, né? Como é que deve ser, né? Você já chega lá assim, ó, que você chegou, acabou, o corpo transformou, tá forte. Mas é isso que o Senhor tem guardado para nós, irmãos. Vou falar as perguntas aqui. Ao nascer o sol, atravessou Peniel, que é o rio, né? Peniel? Peniel eu acho que é o local, acho que não é um rio, não. É onde ele lutou com Deus, é o Vale de Jaboque, lá onde ele lutou com Deus. Isso. Eu acho que foi aonde que ele lutou. Um val, eu imagino que um val é um lugar assim, depois faz assim. Será que não? É um val, é um buraco, né? Não, mas ele não fala vale, ele fala val. Aqui, ó. Val de Jaboque. Val é um trecho raso do rio. Então tem o rio, mas tem uma parte rasa, né, que você consegue ali às vezes atravessar a pé. Fica a leste do Rio Jordão, na região que hoje corresponde a Jordânia. A palavra val significa parte mais rasa de um curso de água, onde é possível atravessar a pé ou cavalo. Oi? Então tem água. Aqui tem até uma imagem aqui, um desenho aqui.
Vou mostrar para o irmão. Ele chamou o lugar Peniel. Ele colocou o nome de Peniel, do mesmo jeito que ele colocou o nome no outro de Betel. Porque aquela região ali, eles não serviam a Deus. Tanto que o próprio Labão era idólatra, tinha vários ídolos. Então ele deu o nome de Betel e depois no outro local deu o nome de Peniel. Qual o local do primeiro encontro entre Jacó e Raquel? O que ela estava fazendo quando eles se encontrou a primeira vez? Isso. Tentando a água. É mesmo parecido com a história de Moisés, né? Moisés também foi mais ou menos assim, né? Não foi aquele encontro lá. Quando ele voltou, ele ajudou, ele defendeu ela, que ele ia dar água lá, e ela levou ele para cá, porque ela foi dar água, aí chegou um povo querendo pegar água primeiro, ele foi e defendeu ela, falou, não, pai, um egípcio ajudou a gente, tal. Qual o nome da filha de Labão que ele usou para enganar Jacó no dia do casamento? Lia ou Leia, né? Tanto faz, é porque a tradução é diferente. Quantos anos Jacó trabalhou por Lia e por Raquel, respectivamente? 7 para um, 7 para outro, né? 14 anos. Quanto será que... Deixa eu fazer uma conta aqui. É diferente? Quer ver? Vamos supor. Vamos supor, irmãos, quanto seria um salário razoável para Jacó? Hã? Qual seria um salário razoável para ele por mês trabalhar lá? Vamos pegar assim, uns 3 mil reais? Hã? Uma diária, uns 100 reais. Vamos pôr 3 mil reais por mês. Ele trabalhou 12 meses, vezes 7 anos, 252 mil reais. Ele trabalhou naquela época, né? Eu tô jogando como se fosse hoje, né? 3 mil reais por mês, vezes 12 meses. Eu brinco, Maraísa, ela falou isso aqui porque eu brinco ali na Tomás Baldwin, tem um varejão. E a gente passa lá, geralmente tem só mulher trabalhando lá no varejão, que eu vejo. E eles colocaram um cartaz, né? Porque eles devem ter roça, e as coisas que eles colhem lá, que eles vendem lá. E eles colocaram um cartaz assim, precisa-se de homem para trabalhar na roça. Aí eu falei, Maraísa, eles estão pedindo duas coisas difíceis. Primeiro é achar homem e que quer trabalhar na roça. Porque hoje, se chegar para qualquer pessoa, você quer trabalhar na roça? Gente, eu não quero. Na verdade, eu não quero. Porque é muito serviço. Roça é serviço sem parar, gente. Não para. Olha, o irmão Marcos tem a chácara lá. Se você quiser serviço o dia inteiro, 7 dias por semana, tem. Coisa de despedir, gente. É difícil. Né? E o cartaz fica lá, ó. Fica muitos meses. Quando aparece, some o cartaz. Depois de 1, 2 meses, volta o cartaz de novo. É mesmo. Já falei, no Guará tem muito mais gente mais idade. Eu já conheci comerciante que fala que não contrata mais jovem para trabalhar. Porque foi que o jovem é responsável, que vai o dia que quer, que não quer trabalhar, que não vai ter uma festa, já não quer mexer com o serviço mais. Ele só contrata pessoas mais velhas. Só contrata pessoa mais velha. Quais os nomes dos filhos de Jacó? Com todos, vamos falar, com todos. Vamos lá, quem sabe os 12? Tinha Júnior lá não, Davi. Jacó Júnior não. A gente, uma vez, lá em casa, nós escrevemos na porta da geladeira, porque nós queríamos lembrar. Mas depois lembramos durante um tempo e depois... Levi, Simeão, José, Benjamim. A Diná não conta nos 12, tá? Issacar? Dan? Gad, Azer?
Ó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná, Gade, Azer, José, Benjamim, Dan e Naftali. São 13 filhos, né? Porque conta 12 tribos, porque a Diná não entra nas tribos, né? Irmãos, é isso, né? Então, encerramos a lição. De enganador a homem de honra. E nós possamos, todos nós aí, pular essa fase do enganador, né? E sermos apenas os homens de honra para o Senhor, né? Pular essa volta que Jacó teve que dar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.